Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta, hoje especialmente com a última aula nossa, né? Sexta aula sobre contabilidade gerencial. Então hoje vai ser mais ou menos assim, só vamos dar uma recordada em custo padrão e variações e vamos avançar, né, com uns 15 a 18 questões sobre o que caiu no CRC nos dois últimos exames. Okay? Então, sobre custo, padrão e variações, vamos recordar o que diz o professor Eliseu Martins, que custo padrão é praticamente um orçamento, né, de um custo de um produto, que auxilia na formação de preços, né, e ao mesmo tempo auxilia no orçamento, facilita no orçamento global da empresa. Então, o custo padrão não deixa de ser uma espécie de orçamento, apenas que tende a forçar o desempenho da produção para ser normalmente fixado com base na suposição de melhoria de aproveitamento de fatores de produção. Então, no custo padrão, determina que você tem que andar e se basear na sua capacidade de produção. Então, sempre na sua capacidade de produção. E que, na realidade, é difícil, né? Você está sempre ótimo, sempre naquela capacidade. A variação para menos ou para mais acusa uma variação favorável e desfavorável, como nós vamos ver na sequência, né? Ou como nós vimos na última aula. Então, essa característica de servir também como instrumento psicológico de motivação pode estender-se ao próprio orçamento global da empresa, que atribui as metas a serem atingidas. Ok? Então, com aquele padrão unitário, custo de cada produto, otimiza-se ou faz uma estimativa de quantos produtos vai ser vendido no período, e ao mesmo tempo você valoriza o preço de venda e você já tem o custo antecipado. Quer dizer, o custo padrão nada mais é do que um custo antecipado, né, do que vai ocorrer no período. Depois você tem o custo real e compara com o padrão para ver o que aconteceu e acusa-se então as variações. E aí responsabiliza-se o pessoal envolvido naquele orçamento. Ok? Isso que é importante no custo padrão. Então, por essa razão, custo padrão e orçamento estão intimamente ligados. Inclusive, existente o custo padrão, fácil se torna a elaboração do orçamento da parte relativa à produção, bastando apenas definição de volumes de venda, como falei. Padrão e variação. O custo padrão é baseado em a multiplicação entre a quantidade padrão e seu valor padrão. A comparação entre um padrão e o real, né, acusa-se então a variação. Então, para cálculo e análise de variação, utiliza-se os seguintes símbolos: ó, preço de real, PP, preço padrão, QR, quantidade real, QP, quantidade padrão, então preço e quantidade, né? Então, a variação de preço é a quantidade real vezes preço real menos preço padrão, ou quantidade real vezes preço real, ou quantidade real vezes preço padrão. Quantidade de variação de quantidade, preço padrão vezes quantidade real menos quantidade padrão, ou quantidade real vezes preço padrão menos quantidade padrão vezes preço padrão. Então fica dessa maneira. Para facilitar o entendimento, quando a variação implica no aumento de custo real em comparação com o padrão, diz que é desfavorável, né? Quando ela está menor do que o custo real, é favorável. O custo real menor do que o padrão é favorável. Então, variação, quantidade real vezes preço real, comparado com quantidade real vezes preço padrão, dá a variação de preço, uma menos a outra. E quantidade real vezes preço padrão, menos quantidade padrão vezes preço padrão, dá variação de quantidade. Uma menos a outra, variação total. Isso para a mão de obra, para a matéria-prima
e custos indiretos de fabricação. O exemplo que nós demos na última aula identifica que a quantidade padrão de material utilizado por uma empresa para a fabricação de determinado produto é de 30 quilos por produto. O preço padrão dessa matéria-prima é R$ 4,00. Durante determinado mês, a empresa utilizou 31 quilos do produto a um preço real de R$ 3,80. Então, olha aí com a forma. No real, 31 quilos vezes 3,80, R$ 117,80. Quantidade real vezes preço padrão, 31 quilos real vezes preço padrão, 124, mostrou que o real foi menor que o padrão em 6,20. Então, portanto, uma variação de preço favorável. Vamos agora à variação de quantidade. Quantidade real vezes preço padrão, 124. Quantidade padrão, que era você orçou, né? Você programou para gastar naquele produto. Quantidade padrão vezes preço padrão, 120. Então você tem uma quantidade desfavorável, a variação de quantidade desfavorável. Você gastou 1 quilo a mais aqui, ó, tá? Então desfavorável. Variação de preço favorável menos variação de quantidade desfavorável chega na 2,20 favorável. Ok? Então aqui vem a explicação. Nesse caso, o custo menor de 2,20, variação favorável, deve ser uma redução de preço, variação favorável de 6,20, mesmo com a variação desfavorável de 4. Mesmo você gastando 1 quilo a mais, você pagou 3,80 em vez de 4. Então deu uma variação de 6,20 no compro, no geral. Ok? Então o setor de compras aqui foi eficiente na compra do produto. Comprou com preço menor do que estava no orçado no padrão. Ok? Mas só que gastou na produção 1 quilo a mais. Aí o setor de produção é que tem que explicar por que gastou esse quilo a mais, ou por que a mercadoria foi inutilizada 1 quilo a mais. Né? Se caso aconteceu alguma coisa de perda na produção. Ok? Aí, isso na variação de preço. Olha como nós vamos responsabilizando o pessoal envolvido no orçamento. Aí, variação de preço da quantidade. Você compara com... deu R$ 4,00, né? Então, você gastou 1 quilo a mais aqui, quando na realidade estava orçado 30. A R$ 4,00, 120. Então, deu R$ 4,00 desfavorável. 6,20 menos 4, 2,20. Vamos para mão de obra agora. A mão de obra, o produto tem necessidade padrão de 10 horas de mão de obra a um custo padrão de R$ 5,00. Durante um determinado mês, esse produto utilizou 9.700 horas a um custo de R$ 5,20. Então, aqui no real, ó, primeiro real, 9.700 vezes 5,20, 50.440. 9.700 vezes 5, a preço padrão, 48.550. Aqui está maior, ó, 50.440 menos 48, então dá uma variação desfavorável de 1.940. Ok? Apesar de você ter gasto 9.700 a menos, mas você pagou a hora a mais, 20 centavos a mais. Porque você está orçando a 10.000 horas, certo? Vamos ver a variação de quantidade agora. Eu comparo, então, quantidade real vezes preço padrão, 48.550. Que eu gastei 9.700 horas, 300 horas a menos, né? 10.000 horas, agora R$ 5,00, 50.000 horas. 50.000 menos 48, tem uma variação favorável de 1.500. Quer dizer, eu gastei menos do que estava orçado, quantidade padrão vezes preço padrão. Ok? São metas, ó, eu tracei metas, mas o custo, como o preço real acontece no mês seguinte ou no período seguinte, eu tenho um custo antecipado. A vantagem do padrão é que você tem ele antecipado. Você pode fazer uma demonstração de resultado já antecipada. Você faz o orçamento de venda de tantas mil unidades e você tem um custo já antecipado dessas tantas mil unidades, das 10.000 unidades, né? Quanto você vai gastar. Depois é que você faz a comparação. Então aqui você tem uma variação de preço de 1.940 desfavorável contra 1.500 favorável. Variação então de 440 desfavorável. Explicada com a variação de mão de obra desfavorável de 440
em decorrência do aumento do custo da mão de obra, que apresentou uma variação de preço de 1.940 para uma variação de quantidade de 1.500. Caso aconteça algum exercício que envolva também custos indiretos de fabricação ou variação de eficiência, então é a mesma fórmula. Só que você tem que pegar, então, quantidade real. Ó. Um produto consome 1 hora padrão de processo produtivo a R$ 3,00 de custos indiretos. É luz, água, telefone e tal, rateado, né, para o custo de cada produto. Né? A quantidade padrão de 10.000 horas, olha lá, então R$ 3,00 por hora. Já está aqui. E já embutindo, é uma taxa única aqui. Vocês lembram que nós fizemos taxa única, múltipla e o ABC? Então está aqui, ó, taxa única. O valor realizado foi de 10.050 horas, a R$ 3,40 por hora. Então vamos lá, no real. 10.050 a R$ 3,40, 34,170. Quantidade real vezes preço padrão, a R$ 3,00, 30,150. Variação de preço, então, 34,170, superior à quantidade ao preço padrão, 30,150, então variação desfavorável de 40,020. Vamos ver a variação agora de quantidade. 10.050 a 3 dá 30,150. Meu orçamento era de 10.000 horas a R$ 3,00, 30.000. Então eu tenho 150 desfavorável, mais 4.020 desfavorável de preço. Então dá uma variação total de 4.170. Explicando embaixo que o 470 desfavorável pode ser explicado principalmente com a variação de preço de hora, que levou à variação desfavorável de 4.020. A variação de quantidade também, por ser denominada variação de eficiência, foi de 150, né, que dá o total então de 470. Tá, então esse é um repeteco para a gente memorizar essa variação, né, de padrão e comparação do padrão com o real. E no exame de suficiência de TRC sempre cai 2, 3 questões sobre isso aqui. Tá bom? Então vamos lá. E aí, aquele exercício que eu achei muito interessante, e voltei com ele aqui novamente, que envolve, para você responder, você tem que fazer o cálculo de todos os tópicos para depois dar a resposta correta. Então lá, uma empresa industrial estabeleceu os seguintes padrões de custos diretos por unidade. Matéria-prima, 0,5 quilos, a R$ 4,00 o preço. Mão de obra, 15 minutos a R$ 10,00. Tá? Lembre que aqui está dando 15 minutos. Aí você tem que transportar quanto que 15 minutos é de hora. Então é 15 sobre 60, 0,25 de 1 hora. Ok? Não esqueçam disso aí. Quando cair um exercício desse no CRC ou qualquer outro concurso que você esteja fazendo, deu em minuto, você tem que converter em percentual de hora. Tá? Em determinado período foram produzidos 10.000 produtos com os seguintes custos. Matéria-prima 6.500 a R$ 4,20. Aqui era 4, aqui já é 4,20. Mão de obra direta a 2.500 a R$ 12,00. Em relação aos custos apurados no período, as variações de custo real em comparação ao custo por ação, assinale a opção incorreta. Olha, confusa. Às vezes entra com esse termo, correta ou incorreta, para deixar você confuso. E se você não souber desenvolver o produto, você chuta, então acha que... Então, vamos ver, antes de responder, vamos ver como é que ele está desenhado. Eu já coloquei direto aqui para a gente não perder muito tempo, né? Exemplo, ó, você faz um resumo, lá tá misturado, ó. Aqui está misturado, ó, matéria-prima e mão de obra no padrão, certo? Aqui está matéria-prima e mão de obra no real, tá? Então, você faz, para agilizar na pergunta, na resposta, você já coloca materiais, ó. Você põe padrão e real junto, ó. Padrão 0,5 a R$ 4,00 e real 6.500 a R$ 4,20. Para agilizar, porque você vai apurar a variação de material, né? Ó, então, no real, quantidade real vezes preço padrão, 0,65. Como é que surgiu o 0,65? 6.500 dividido por 10.000 horas.
Então, 0,65 quilos vezes 4,20, 2,73. Comparado com quantidade real vezes preço padrão, 0,65 vezes 4, 2,60. Um menos o outro, já deu a variação de preço desfavorável. Você vê que tem uma pergunta lá, a primeira, a variação de preço é 0,63, favorável ou desfavorável? Então, nós já vamos responder aquela pergunta. Então, comparado agora, variação de quantidade. 0,65 por 4, 2,60. Comparado com padrão, 0,5 vezes 4, 2. 2,60 menos 2, desfavorável em 0,60. A somatória das duas variações desfavorável, então dá 0,73. Essa 0,73, a variação desfavorável, deve-se a um aumento no preço de variação desfavorável de 13, com a variação desfavorável de 0,60. Ok? Então, nós já estamos respondendo a primeira questão, né? Só voltando um pouquinho aqui, ó, depois a gente avança, só para a gente... Ó, a resposta é a A, né? Ó, a opção incorreta. Mas só que você tem que responder as outras só para você certificar que você está certo. Mas numa dessa, você já dá para antecipar e verificar que essa é a resposta correta, ó, porque está pedindo a opção incorreta. Aqui está dando 0,73 favorável. Mas você já identificou logo de cara que a variação é desfavorável. Então já está respondido. Mas nós temos que continuar só para, a título de curiosidade e de ilustração, para mostrar para vocês como é importante você saber fazer todos os cálculos. Porque podia estar perguntando também qual é a opção correta, né? A opção correta. Então, podia ter a C, a D, ser correta, então você teria que ter calculado todas, né? Então, continuando agora, ó, variação de mão de obra, coloquei junto, ó, 15 minutos por unidade a R$10. Aqui 2.500 quilos a R$12. Espera um pouquinho, é 2.500. Só voltando aqui para ver a 2.500 horas a R$12. Então, onde está quilos lá, por favor, considere como horas. Novamente, a minha secretária, infelizmente, não dá para trocar. Então, 2.500 horas aqui a R$12, ok? Então, real, 0,25 horas a R$12, né? Porque eu dividi 2.500 por 10.000, né? 0,25 horas a R$12, 3 reais. Então, já é a quantidade real vezes o preço real. Quantidade real vezes preço padrão, 0,25 horas a R$10. Está aqui, ó, 2,5. Olha como fica fácil colocando o material, a mão de obra, tudo junto. Então, eu já tenho uma variação desfavorável de 0,50, né? Vamos ver a variação favorável agora, a variação da quantidade, ó. Então, 0,25 vezes 10, 2,50. O padrão também era quantidade padrão, 0,25 a 10, 2,50. Por que 0,25 aqui? Aqui não é quilos, aqui é hora, tá? Por quê? Porque eu peguei 15 minutos, ó. Lembrem disso, que às vezes é pegadinha, hein? Ó, peguei 15 minutos, barra 60, né? 15 minutos de 60 horas, equivale a 0,25 de hora. Olha, lembrem sempre disso. A hora que cair horas, minutos numa questão, você tem que converter em percentual de hora. Então, 15 minutos equivale a 0,25 de hora, ou 25% de uma hora. Ok? A R$10 está 2,50. 2,50 menos 2,50, a variação da quantidade é zero. Continuando. Variação total, então, é 0,50, desfavorável. E está explicado, então, que a variação de 0,50 deve ser um aumento no preço, variação favorável de 0,50, com a variação de quantidade de zero. Então, eu tenho a variação de mão de obra de 2,50. Então, vamos voltar só para responder as questões, as demais opções. Lembrando aqui que a variação de padrão é 2 e lá é 2,50, né? Então, vamos voltar só para mostrar para vocês como nós já respondemos todas as questões. Então, a opção correta
é a A, que ela está sendo incorreta, ó. Está 0,73 favorável, nós apuramos como desfavorável. Vamos ver a B agora. A variação no custo de mão de obra é devido unicamente na variação de preço? É, porque na quantidade está zero. Então é correta. Ok? A C. O custo padrão de 4,50 é composto de 2, ó, do material e mais 2,5 de mão de obra. É correta também. O custo real superior ao custo padrão a 1,23 e a diferença devido às variações do custo de matéria-prima é custo de mão de obra? Sim, é 1,23, porque é 0,73 na matéria-prima e 0,50, vocês lembram? 0,50 na mão de obra, então dá 1,23. Então as demais aqui são corretas, a única incorreta é a primeira. Mas na ânsia de responder, na correria, você poderia já optar pela primeira, porque ó, a palavra é incorreta. Ó, tá? Então a única opção incorreta seria a A. Ok? As demais aqui, eu achei interessante trazer novamente esse exercício, porque ele obriga você praticamente a fazer o cálculo das duas variações. Tá? Ou então você já responde, já podia ter respondido essa aqui, porque ela falou incorreta aqui. Tá bom? Às vezes na agilidade, né, para responder lá o número de questões que você tem. Então, mas na realidade nós calculamos as duas variações de material e mão de obra. Então vamos lá. Então vamos entrar agora nos exercícios do CRC. Eu vou colocando o exercício, vou dar um tempinho de 1 minuto ou 2, vocês calculam e eu já vou montando aqui do lado. Enquanto vocês vão calculando, eu vou montando do lado para a gente agilizar na resposta também, tá? Ficar mais ágil. Então, questão prática 01 no CRC de bacharel de 2012, o primeiro de 2012 agora, número 24. Vamos lá. Esse que nós vimos agora. Esse que nós vimos agora. Vou acelerar ele um pouquinho para pegar o outro agora. Esse nós já vimos. 2 agora. Então, questão prática número 2. Bacharel 01 de 2011, que é o primeiro de 2011, né? Foi em março de 2011. Número 11 a questão, tá? Então, uma empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel do galpão destinado à área de produção, relativo ao mês de dezembro de 2009. O lançamento correspondente ao pagamento do aluguel irá provocar, vamos lá, primeiro, um aumento nas despesas de uma redução e uma redução igual ao valor do ativo? Um aumento nos custos e uma redução igual no valor do ativo? Uma redução no ativo e uma redução igual no valor do passivo? Uma redução do ativo e uma redução igual no valor do patrimônio líquido? Essa questão é mais de contabilidade geral. Mas como eu vi que mexe com um pouco de custo, de despesas, então, eu achei interessante colocar. É bem simples, rápida para responder. Então, 1 minutinho, vocês respondam que eu já volto. Tudo bem, pessoal? Então, uma resposta bem simples. Essa resposta aqui, em 10 segundos dá para responder, né? Então, vamos lá. Focando aqui, é só fazer o lançamento 2009, né? Está perguntando aqui, ó. Olha a pergunta, ó. Uma empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel do galpão destinado à área de produção relativo ao mês de dezembro de 2009. Em dezembro de 2009, o lançamento não foi esse, ó. Despesa de aluguel a pagar. Ok? Ó, não foi isso aqui? Bom, e está perguntando agora em janeiro de 2010 o pagamento. Então, se o pagamento foi isso aqui, então, ó, aluguel a pagar, né? Você está zerando essa conta. A bancos, né? Ó, bancos ou caixa. Ok?
Bom, o que gerou esse lançamento em 2010? Gerou o quê? Um aumento de despesa ou uma redução igual no ativo? Não. Né? Não mexeu com despesa, ó. Aqui sim. B, um aumento de custo ou uma redução igual no ativo? Não. Ó, aqui sim, mas aqui não. C, uma redução do ativo e uma redução igual no valor do passivo? Sim, ó. Uma redução do ativo em bancos e uma redução do passivo. Aluguel a pagar. Ok? Então a resposta certa aí é a questão C. Ok? Então a resposta à questão C. Ok. Então, continuar agora. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Vamos lá, então. De acordo com os dados abaixo, sabendo-se que o estoque final de mercadoria totaliza 350 mil, tá? Em 31/12/2010. O resultado, e a questão 12 agora, continua o exame do primeiro exame de 2011, questão número 12. Bacharel, caiu em bacharelado. O resultado líquido é de... Tá, então já está aqui as respostas, né? Então aqui as perguntas. Os números, né? Os dados, né? Caixa, capital, compras, depreciação, despesas com juros, despesas gerais, duplicatas. Tá. E a pergunta, por isso que eu falo sempre para vocês, e já não perde-se direto, ó, o resultado líquido é de... Quando fala resultado líquido, resultado bruto, resultado líquido, você já tem que montar um DRE. Então, vocês têm que praticar e tem sempre em mente aquele DRE na cabeça. Já vendas, menos custos, produtos vendidos, menos despesas variáveis, aí chega na margem de contribuição, menos custo fixo para chegar no resultado. Ok? Então, a primeira dica para vocês agora, antes de começar a responder, coloca na frente, nas contas, o que envolve contas de resultado. Por exemplo, ó, despesa de juros. Coloca um DR na frente. Despesas gerais, DR. Duplicados a receber? Não. Caixa, não. Capital social, não. Compras de mercadoria, DR. Você vai ter que apurar, né, o CPV. Né? Depreciação acumulada? Não. Ele entra dedutora no ativo. Né? Despesa de juros? Sim, é DR. Despesas gerais? DR. Duplicados a receber? Não. Entra no ativo, essa conta. Vocês têm que distinguir as contas que são contas de ativo, contas patrimoniais e contas de DR, demonstração de resultado. Estoque inicial de matéria-prima? Sim, vai entrar para apurar no DR, porque você tem o final e o inicial. Móveis e utensílio? Não, é contas de ativo. Receita de juros? DR. Receita de vendas? DR. Então, tente montar uma demonstração de resultado que eu vou colocar a estrutura ali do lado. Tá? 2 minutinhos para essa questão. Então, vamos lá. Bem? Vamos lá. Então, eu tenho... Já que eu classifiquei tudo que é DR, então agora eu posso montar meu demonstrativo de resultado aqui, né? Então, eu posso montar, ó, receita de vendas, ó. Eu posso, né? Eu tenho lá os dados, ó, 1000. É isso? Ó, 1000. Ok? Agora eu não tenho o custo de mercadoria vendida, né? Vendida. Mas tem o estoque inicial, não tem? Tem o estoque inicial de mercadoria, 200, né? Tá lá na... Então lá, tem o inicial de 200, ó. Eu tenho mais compras que está nos dados lá, de 800, não tem? Então, mais compras de 800, ó. Vou colocar com outro, ó, 800.
E tem o estoque final, eu tenho um estoque final de 350, que foi dado aqui em cima, ó, 31/10, ó. Foi dado lá em cima, 31/10, ó, 350. Ó. Ok? Então, meu custo de mercadorias vendidas, então, passa a ser 650. Ó. Ok? Bom, 1.000 menos 650, então eu estou com a margem bruta de 350. É isso? Certo? Mas aí eu tenho as outras contas ainda que eu classifiquei no DR, lá não tenho? Então agora venho com despesas gerais, ó, 150. 350 menos 150 vai me dar então, vai deixar então com um lucro de 200. Ok? Mas eu tenho agora uma receita de juros de 80. Ó, sem parênteses, né? Não tô, sinal negativo eu não estou colocando. Mas eu tenho uma despesa de juros de 110. Resultado líquido, então, é 170. Ok? Então, voltando aqui para os dados do problema, a resposta é questão, a opção A, 170. Tudo bem? Então, voltando aqui novamente, ó. Olha como a estrutura, a estrutura do DR, vocês têm que memorizar para não, quando a questão falar resultado líquido, ou então pede o resultado líquido, levando em consideração que a empresa atua com sistema de absorção ou com um sistema variável. Eu quero saber a margem bruta. Se fosse pedido margem bruta, eu quero saber a margem bruta e o resultado líquido. Ó. Você tem que fazer, tá com a estrutura, demonstração de resultado assim, né, de cabeça, como é que monta. Quando fala de resultado líquido, você tem que partir com a quantidade vendida. Quando fala de cálculo de produção, quantidade produzida. Nós vamos ter exercício aqui na frente que vai mexer com quantidade produzida e quantidade vendida na própria questão. Na mesma questão vai ter duas opções que você tem que tomar cuidado. Ok? Então, nunca esquecendo, ó, pegamos 1.000 de faturamento, e aí eu tive que apurar custos de mercadoria vendida, que é estoque inicial, ó, 200, mais compras, menos estoque final. Somei, ó, 1.000 menos 350, dá 650. Agora, linha 1. Linha 1 menos a linha 2, 350. Certo? Aí eu tenho despesas gerais, 150. Lucro operacional. Porque você aí veio com juros. Você memorizando ao formato, na hora de fazer, na hora de responder a questão, você não precisa desenhar o DRE assim, dessa maneira. Você já sabe que já tem que partir de venda, tirar o custo de mercadorias vendidas, isso já tem que ter na cabeça, e descer com as despesas gerais e manutenção. Porque o custo de mercadorias vendidas é aquela formulinha, ó, estoque inicial mais compras menos estoque final. Você já tem que ter isso na cabeça, né? Se for custo de produtos vendidos, nós vamos ter uma questão para frente que eu vou vir, né, com a estrutura de como você calcular custos de produtos vendidos para uma indústria. Então vamos na sequência aí. Mas aqui, ó, é demonstração de resultado. Então você já tem que saber que tem que pegar a receita menos custo dos produtos, custo dessas mercadorias que saíram, né? Porque ficou um estoque, ó, ficou um estoque final de 350. Então você está apurando os 650, que é o custo dessa receita. Não pode haver uma venda sem ter um custo. Ok? Se ficou no estoque, lembrando sim, se ficou no estoque, você tem que considerar as mercadorias que estão no estoque. Certo? Então, resposta A. Nessa questão número 12. Número 3, né? Vamos continuar. Questão prática 4. Vamos lá.
Olha aí que interessante essa questão 4, hein? Vamos lá, vamos ver como é que vocês vão matar isso aqui, hein? Ó, sobre fluxo de caixa direto e indireto. Isso, todo o exame está caindo agora, fluxo de caixa direto e indireto, hein? Uma sociedade empresária apresentou no exercício 2010, o bacharel do primeiro semestre de 2011, questão 10. Apresentou no exercício 2010 uma variação positiva no saldo do caixa, uma variação no saldo de caixa, ó, precisa ler e entender, equivalente no valor de 18 mil. Sabendo que a caixa gerada pelas atividades operacionais foi de 28 mil. Então, vocês lembram que no fluxo de caixa é atividade operacional, depois vem atividade de investimento, depois vem atividade em financiamento. Então, lá, caixa pela atividade de investimento foi de 25 mil. E as atividades de financiamento somaram ó, a diferença. Olha o que vai dar agora para responder. Geraram um caixa de 21 mil? Tem que saber agora. Consumiram um caixa de 15 mil? Consumiram um caixa de 21 mil? Geraram um caixa de 15 mil? Então agora, deixa eu só apagar aqui para dar uma dica para vocês e depois eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Mas vocês não podem esquecer desse detalhe. Porque às vezes cai essas questões, mas não vai pedir para você fazer o demonstrativo do fluxo de caixa direto ou indireto. Ele cai já para ver se você sabe como é que ele é montado, né? Então, fluxo de caixa direto e indireto, ó, demonstração de fluxo de caixa. O indireto ou direto, os dois, né? Tem, primeiro, atividade operacional. Vocês lembram que nós fizemos? Se não recorda, vai ter que recorrer à nossa aula sobre fluxo de caixa. Aí depois vem dois, ó. Vou dar espaço porque eu não vou mexer com as contas. Atividade, investimento. Fica fácil responder essa questão, é só memorizar a estrutura dele, né? 3. Atividade, financiamento. Aí depois vem 4. Resultado, atividade. Que é 1 mais 2 mais 3, certo? Depois vem 5. Aqui mais, saldo, caixa. Aqui está pedindo, aqui é exercício 2010, né? Então aqui é exercício 2009. Depois 6, igual, saldo, caixa 2010. Olha como, se você memorizar a estrutura, só a estrutura, não precisa saber montar ele, para fazer aquela variação patrimonial e tal. Não precisa, talvez não caia esse cálculo, porque senão demora muito para responder uma questão dessa. Mas pelo menos você sabendo isso aqui, ó, isso aqui já basta, né? Bom, então, eu montei as estruturas. Então agora leia a questão, ó. Mas se você sabe isso aqui, você já lê a questão direto, né? Ó. Sabendo-se, vou pegar um apontador aqui. Ó, sabendo-se que a empresária apresentou no exercício 2010 uma variação positiva no saldo do caixa. Variação positiva, hein? Ó. Linha 4. No saldo de caixa, 18 mil. Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 28 mil. Linha 1. E o caixa consumido pelas atividades de investimentos foi 25. As atividades de financiamento somaram quanto? É só aplicar aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem rapidamente.
Pessoal, olha como ficou fácil. Ó, eu montei, então, atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento. O resultado das 3 atividades dá o resultado das atividades 1, 2 e 3. Saldo de caixa, saldo de 2009 e 2010, não foi pedido. Mas olha primeira coisa que ele falou. Ó, uma sociedade, vocês têm aí para ler, né? Não precisa nem focalizar aqui. Então lá, uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva no saldo de caixa equivalente ao valor de 18 mil. Ó, variação, quando fala variação, é o resultado da somatória. Ó. Então, 18 mil aqui, ó. Certo? O caixa não interessa, não está pedindo lá. Ó. Vamos interpretar, a questão é interpretar a questão. Interpretar o que está pedindo na questão aí, né? 18. 18 mil, já está aqui. Aí vem, sabendo que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 28 mil. Ó, atividades operacionais, já está dizendo, ó, 28 mil. É tão fácil isso aqui, né? Ó, aí depois vem, e o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de 25. Ó, caixa consumido, olha a palavra, consumido, quer dizer, gasto, 25. Então, 25 negativo, né? Ó, ou menos na frente. Negativo. Bom, e olha a pergunta. As atividades de financiamento somaram quanto? Ó, 25 menos 3, menos 25, ó, 28, quer dizer, 28 menos 25, dá 3, não dá? 3. Se eu tenho 18 aqui no resultado, a diferença aqui não tem que ser 15? Ó, 28 menos 25 dá 3. Com 15, 18. Tudo bem? Resposta qual é? Resposta D. Voltando aqui e vocês têm aí em mãos, né? Resposta que geraram caixa de 15 mil. Então, olha a pegadinha aqui, ó. Sabendo que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi 28 mil. E a caixa consumido quer dizer gasto, e investimento foi 25 mil. As atividades de financiamento somaram 15 mil. Mas não esqueçam da estrutura da demonstração de resultado, da demonstração de fluxo de caixa. Que pode ser pro indireto, e direto tem a mesma estrutura. Só que o direto tem aquelas artimanhas lá de mexer com as contas de estoque, contas a receber, né, como nós já vimos na aula que nós explicamos a montagem do demonstrativo de fluxo de caixa. Ok? Lembrem disso. Procurem estudar as demonstrações de fluxo de caixa, que vai cair esse tipo de questão. Talvez não caia para você calcular, né? Mas dessa maneira pode cair. Como cai, ainda continua caindo exercícios do DOAR. O DOAR foi extinto, mas ele continua como ferramenta forte para efeito de análise de demonstrações contábeis. E continua, todo o exame tem questões perguntando como calcular a origem, como calcular a aplicação, o CCL, como é que é apurado ou não. Tá? Então procurem essas 3 demonstrações, DOAR, fluxo de caixa direto e indireto, sempre cai essa questão. Tá? Vamos ver agora a próxima. Questão 5, e a número 18 do exame no primeiro semestre de 2011. Então vamos lá. Então, olha que interessante aqui, ó. Vamos ver a questão. Ó. Eu falo sempre para você ver no final, né? Mas aqui, ó, no final, está pedindo método de custeio de absorção em variáveis, né? E vamos ver, ó. Uma determinada empresa no mês de agosto de 2010 apresentou custos com materiais diretos no valor de R$30 por unidade e custos de mão de obra direta no valor de R$28 por unidade. Os custos fixos totais no período foram de 160 mil. Sabendo-se que a empresa produziu no mês 10 mil unidades.
totalmente acabadas. O custo unitário de produção no método de custeio de absorção e custeio variáveis, respectivamente. Então ele está querendo aqui, está pedindo, e já a pergunta já está, as opções estão aqui, para você dar o custo de absorção e o custo variável. Mas não é, aqui não tem que mexer com DR, com DRE. É mexer só com produção, custo de produção. Então você vai fazer duas colunas, absorção e variável, e calcular. Lembre que o variável não entra o custo de indireto de fabricação. E no absorção entra. Ó. Então o custo de indireto de fabricação, o material é 30 e mão de obra 28, né? Mas o custo fixo da fábrica é 160 mil, que você deve dividir por 10 mil. Então, o custo, a absorção, como o próprio nome diz, entra matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação. O variável não. Então, calcule rapidamente para a gente partir para o intervalo. Então, vamos lá. Eu guardo 2 minutinhos. Vamos lá? Então, façam primeiramente duas coluninhas, se absorção e variável, e coloque do lado, né? E coloque sempre, se possível, em cima as quantidades produzidas. Mesmo quando for fazer um DRE, demonstração de resultado do exercício, coloque do lado quantidade produzida e quantidade vendida. O do DRE você tem que usar a quantidade vendida. E aqui você usa a quantidade produzida. Está pedindo o custo unitário, não está? Então, material direto, já tá dando aí, né? R$30, né? Ó, R$30 no absorção e R$30 no variável. Não é isso? A mão de obra, R$28, ó, no absorção e R$28 no variável. Bem fácil, né, essa questão. Não pode errar isso aí. Custos indiretos de fabricação. Coloca aqui do lado, ó. Então você gastou 160 mil, divide por 10 mil unidades. Então você tem aqui R$16 por unidade, não tem? Tá. Bom, o variável você usa? Não. Então, né? E a absorção, tudo bem? Então, R$16 aqui na absorção. Certo? O total, então, vai dar 74 e 58. Não foi fácil? Né? Ó, leva em consideração que a absorção absorve tudo, ó, material direto, mão de obra e CIF. Certo? No variável, material e mão de obra. Ok? Então lá, está perguntando aqui, ó, custos unitários de produção no método absorção e variável, respectivamente. Qual a resposta? Resposta C. É a nossa resposta correta. Ok? Então, pessoal, vamos dar um intervalo agora de 10 minutos. A gente volta com mais questões até o final da aula.